Bom dia, amados, graça e paz. Vamos começando mais um EBD. Hoje temos o nosso irmão Anselmo aqui. Hoje vai ser muito bacana a nossa conversa. Vamos ter mais uma pessoa participando, aí mais conhecimento. O irmão Anselmo, que é usado por Deus, aí tem o dom da palavra e hoje vai estar enriquecendo a nossa aula. Vamos começar a nossa aula pedindo orientação de Deus hoje, começar com uma oração. Pedir para o irmão Anselmo orar para o nosso início de aula. Senhor Deus, Pai querido, Senhor Deus soberano e Deus de misericórdia. Meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar aprendendo cada vez mais, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Queremos te pedir também, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, Pai, que o Senhor possa estar cuidando deles e livrando de todo o mal, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando das crianças, Senhor, da nossa igreja, das pessoas de idade, que o Senhor possa estar olhando para cada um deles, meu Pai, que Deus possa estar cuidando, Senhor, da vida do nosso pastor, que ele continue nos abençoando com a Tua Palavra, Senhor. É isso que eu te peço, no nome amado do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Então é isso, que Deus possa estar conosco, aí o Espírito Santo nos instruindo, e também os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, aí, que a palavra possa entrar aí no coração de todos, e que possa servir aí para ser a nossa bússola no nosso dia a dia, né? Que tem que ser dessa maneira para a gente conseguir passar, né, nesses tempos tão difíceis que estamos passando, né, por essas complicações todas, que não só nesse momento, mas a vida ainda vai apresentar tantos para a gente, né? Sabemos que a vida é de alto e baixo, mas sabemos que com Deus na frente tudo sempre vai dar certo. Essa que é a nossa fé. E falando de fé, não sei o que os irmãos lembram quando a gente fala de fé, mas normalmente quando alguém fala de fé, para mim, eu logo me lembro de Abraão. Abraão é aí uma pessoa que é o pai da fé, né? E nos mostra aí com tantos exemplos como que a gente tem que fazer, se aproximar de Deus para que a nossa fé não seja abalada. E através da oração, uma das melhores, né, talvez a maior maneira de nos aproximarmos de Deus, né, assim criando intimidade, nos tornando mais próximos de Deus, descobrindo qual é a vontade que Ele tem para nós. E hoje vamos falar a respeito da oração que Abraão teve na Bíblia, a participação que ele teve, de como ele falava com Deus, né? Então vamos começar aqui conversando com o nosso irmão Anselmo a respeito da fé que Abraão tinha, os momentos difíceis que ele passou e como que ele reagiu a isso. E a gente tantas vezes passa por dificuldades na vida, né? E acha que o pneu do meu carro furou, ou talvez eu estou doente, ou o meu cachorro ali está com um problema. Eu não sei qual que é a dificuldade que cada um tem, mas a gente normalmente tem essa tendência de murmurar e achar que nossos problemas são os maiores do mundo, né? E Abraão, em tantas dificuldades extremas que ele passou, ele teve reações ali de realmente uma pessoa que esperava em Deus, e nos mostra, né, grandes lições de como que a gente deve proceder com a nossa confiança em Deus, independente da situação, por mais complicada que ela possa estar parecendo. Então vamos falar um pouquinho a respeito aí de tantas provas que Abraão teve, que Deus colocou ele ali, parece que bem na frigideira mesmo, para ver se realmente ele passaria pelo fogo, né? E ele saiu aprovado sempre, né, nos dando tão grandes lições. É verdade, essa lição, ela nos ensina muito, né, mas sobre a nossa vida de fé, em momentos tão difíceis que a gente passou nesse ano, né? Começamos com a crise financeira, e aí todo mundo na torcida que as coisas melhorassem, de repente veio essa doença, e algo que a gente teve que ficar em casa, porque a ordem era: fique em casa. A palavra ficou gravada na mente das pessoas: fique em casa. Mas aí a gente pergunta: fazer o que em casa? O que é que eu fico fazendo em casa, né? Muitas vezes, às vezes a gente fica imaginando: o que é que eu vou ficar fazendo em casa? Eu não tenho nada para fazer, ficar esse tempo todo em casa. Mas a gente reclamava que não tinha tempo. Aí Deus agora deu tempo. Tempo para quê? Para estudar, para ler a Bíblia,
né? Eu gosto de falar muito sobre Paulo, que Paulo no final da vida, ele pediu para que trouxesse os livros. Então até no momento que ele estava morrendo, ele ainda queria aprender mais um pouco. E às vezes a gente precisa disso mesmo. É o tempo de ficar em casa e estudar, buscar um conhecimento, buscar mais a nossa fé, que tudo isso vai passar. Agora, como isso vai passar? Em quem a gente tem buscado para que tudo isso passe? Às vezes as pessoas dizem, mas esperando pela vacina. Vai aparecer uma vacina e tudo isso logo, logo vai se acabar. Mas o mais importante é a gente confiar no Deus que a gente serve, né? No momento que a gente passamos mais em casa, algumas igrejas ainda estão fechadas. Quem somos nós hoje? Verdade. Em quem nós temos se transformado hoje, fora da casa do Senhor? O que a gente tem feito? O que a gente tem ouvido? Que programa de televisão a gente tem visto? Com quem a gente tem se acompanhado? O que a gente tem feito dentro da nossa casa? Quem somos nós hoje, né? Quem somos nós hoje? E é algo que serve de uma lição para nossas vidas. Porque às vezes a gente tentamos ser um crente, ser um cristão bom dentro da casa do Senhor. E hoje nós estamos fora. E quem somos nós hoje? Quem é eu hoje? Quem sou eu hoje? Depois de mais de 90 dias, acho que já está com quase mais de 90 dias. Desde março, está fazendo praticamente quase 6 meses, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses. 6 meses, então. Quem somos nós hoje, depois de 6 meses sem estar na casa do Senhor? Verdade. O que nós temos procurado? Que vida nós tentamos viver? Né? Será que nossa fé aumentou ou diminuiu? Será que nós buscamos mais em Deus ou perdemos nossos tempos às vezes com programas de televisão que nos ajudam em nada, só atrapalha, né? Verdade. Então é algo que a gente tem que pensar hoje, né? Quem sou eu hoje? Qual que é o objetivo, né? O que você está vivendo, mesmo dentro de casa, o que você tem buscado, né? Dentro de casa. Que final que você está querendo chegar para os seus planos, né? O que você sabe que é o seu objetivo que você tem nessa vida, né? Independente de você estar na igreja ou estar na sua casa, ou Paulo mesmo, como você disse, estando preso, onde ele estivesse, ele tinha uma missão ali, né? E ele não se desviava daquilo, né? A fé dele continuava, que ele tivesse sempre firme ali, concluindo o que Deus tinha colocado para a vida dele, né? Como Abraão também fez, né? Como Abraão também fez. Pensar nas dificuldades de, puxa vida, agora eu vou sair daqui do conforto da minha casa para mim ir para um lugar que eu nem conheço onde que é. Conversando aqui antes de começar a aula, a gente falou a respeito até da esposa dele, imagina. Mas e lá, vai ter água para mim tomar banho? Onde que eu vou dormir? Como que vai ser? Onde a gente vai se proteger? Não sabia de nada. E mesmo assim eles foram, porque sabia que Deus que ia prover. E esse foi só o começo das aventuras de Abraão, né? Porque se for ver, isso aí foi um primeiro passo na fé que ele deu, depois demonstrando uma fé muito maior em várias outras situações, né? E que a gente não se abale mesmo, né, de estar em casa preso tantas vezes, ou a parte financeira está apertada, né? Temos que saber que Deus está no controle de todas as coisas sempre, né? E a gente tem que descansar nele. E a gente tem que descansar nele, mas também tomando cuidado com o que a gente tem feito, com o que a gente tem assistido, com o que a gente está seguindo, o que a gente está procurando fazer das nossas vidas. Porque se realmente temos um objetivo bem traçado nas nossas vidas, a tendência é você ir atrás daquele objetivo. Aí agora, num momento desse, como o irmão Anselmo falou, que você está na sua casa e você está 6 meses sem ir para a igreja, você está bem acomodado, é a hora que realmente as pessoas vão mostrar quem elas são. Vão mostrar se realmente você está com o objetivo nessa terra de honrar e glorificar a Deus, ou se você está com o objetivo nessa terra de você tentar buscar só coisas que sejam para o seu conforto, coisas que vão ser boas ali, que sua carne está buscando e você muitas vezes acaba fazendo, mesmo sabendo que aquilo ali vai estar te afastando de Deus, né? Então que a nossa fé possa ser a cada dia renovada por Deus, né?
Porque eu acredito que se dependesse de nós mesmos, fracos do jeito que somos, a gente escolhe a rede com sombra e água fresca, né? E não colocar a mão na massa, arregaçar ali as mangas mesmo e falar, não, Deus, eu estou aqui preparado para fazer a tua obra. Que essa possa ser a constante na nossa vida, né? A gente sempre está procurando que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Então vamos falar mais um pouquinho a respeito de Abraão. Abraão, o que ele passou ali depois que ele foi para a terra prometida, depois que ele conseguiu chegar lá, como que foi com o filho dele, o que aconteceu. É bem interessante que Abraão começa sua trajetória com a prova e termina sua trajetória com a prova, né? Porque a primeira prova dele sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar. Para onde? Vai, eu te mostrarei. Lá eu vou te mostrar. No meio do caminho eu vou te mostrar. Então já começa no momento difícil. Geralmente Abraão começou aqui a carreira dele, eu falo em carreira mesmo, onde ele começou a seguir a Deus com 75 anos. Foi uma caminhada de 25 anos, porque lá com 100 anos foi onde ele teve o filho da promessa, que foi Isaac, né? Foi Isaac. E é coisa difícil, você sair do seu lugar, da sua terra, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar. E lá eu vou te mostrar. Então já começou difícil, com 75 anos. Geralmente hoje a gente começa a trabalhar e com 75 anos, o que é que a gente espera para as nossas vidas? Uma aposentadoria. Sossego, né? Não quer saber de mais nada. 75 anos eu quero uma casa, eu vou falar particularmente uma casa, de preferência num sítio, num lugar calmo, uma rede. Então você é seu vizinho, eu também queria isso aí para mim. Uma rede para se balançar. Uns pés de fruta, assim, né? Tem ali uma laranja, uma mexerica, abacate. Fora de todo barulho, fora de uma vida sossegada. Mas para Deus, a nossa vida pode até começar a maior prova com 75 anos. Abraão, com 75 anos, começa a maior prova da vida dele. Enquanto estamos vivos, né? O nosso pastor mesmo, cristiano, sempre fala que enquanto a gente está vivo, tem missão de Deus para a gente fazer. Não existe, já estou muito velho, ou eu não posso, eu não sei. Enquanto a gente está vivo, Deus está apto a nos usar. Basta a gente estar firme ali, ouvindo a voz do Espírito Santo, para a gente ver para onde Deus está querendo nos encaminhar. Né? Como o pastor Pedro disse, né? Hoje a minha missão é orar pela minha igreja, pelos meus irmãos. Eu não passo um dia sem orar pelos meus irmãos. O nosso irmão Natanael também, né? Todos os dias ora por todos nós, a missão dele do evangelismo. E a gente acha assim, e aí ele às vezes ele comenta, eu não consigo fazer quase nada, mas a parte mais importante ele faz. Intercessão, né? Tá orando. Isso é tremendo, né? Na vida da gente, a gente saber que tem pessoas que se preocupam, pessoas que buscam a Deus em oração pela nossa vida. Talvez nós tenhamos se fortalecido hoje, é porque tem pessoas que ainda oram, estão orando, estão de joelho. Isso fortalece muito a nossa vida. Fortalece bastante. E aí, aqui já podemos começar a falar a respeito da nossa lição de como que Abraão orou, né? Orou por Ló, o sobrinho dele ali. Ele viu que estava numa enrascada, que talvez tenha escolhido o caminho errado mesmo, né? Mas ele se compadeceu e começou a argumentar com Deus ali, né? E começou a pedir para Deus, Senhor, mas como que o Senhor, sendo justo, vai cometer uma injustiça dessa, vai querer destruir uma cidade inteira se lá tiver 50 justos? E Deus fala, não, se tiver 50, não destruirei. E aí vai diminuindo até chegar em 10, né? Que é o textual de hoje, está lá em Gênesis 18:32, e fala assim: E Abraão continuou: Não se ire, ó Senhor, pois falarei só mais essa vez. E se achares ali 10? O Senhor concordou: Não a destruirei por causa dos 10. Então aqui, que a gente traz para o dia de hoje é que a gente conversando com Deus em nossas orações é um diálogo. A gente tem que racionalizar de um jeito que
o que a gente está fazendo, aquilo vai ser bom para nós, não vai ser bom, se aquilo ali realmente você julga que é bom para você, você pede para Deus e fala para Deus, olha Senhor, isso aqui eu quero por causa disso, por causa disso, por causa disso. Dá um exemplo da minha vida mesmo. Eu troquei de carro, minha família comprou um carro um pouquinho mais novo e um pouquinho melhor. Chegou numa situação que eu orava para Deus e falava para o Senhor assim, Senhor, a gente vai precisar viajar para o Paraná, porque a minha sogra que mora lá vai precisar que nós cheguemos até lá. E esse carro que a gente tem nesse momento aqui é um carro que não é seguro para a gente viajar, não é seguro para minha família. Esse carro é um carro que já está quebrando toda hora. Então eu não tenho condições de comprar um outro carro, Senhor, mas eu sei que o Senhor sempre nos dá o necessário. E aí numa oração assim parece que as coisas vão se abrindo. Quando Deus responde nossas orações é desse jeito. As portas vão se abrindo. Parece que ali já apareceu já um crédito que seria fácil, apareceu um carro com um preço bom. E quando viu a gente conseguiu trocar de carro. E então, argumentar para Deus das coisas que você precisava e aquilo ali realmente sendo necessário. E aí, na continuação desse mesmo exemplo, outro dia eu vi uma propaganda de um carrão na televisão, né? Aí eu olhei aquele carrão e eu falei assim, nossa Deus, hein? Bem que eu podia ter um carrão desse, né? E aí parece que já veio no meu coração, assim. Mas se você ter um carrão desse, ia te fazer bem para quê? Ia te melhorar em quê? Será que realmente você precisa disso? Aí já viu, é verdade mesmo. Para que eu preciso de um carrão desse? Eu preciso de um carro que vai atender as necessidades que eu preciso. E aí esse é um exemplo que a gente pode arrastar para muitas coisas da nossa vida, né? Você precisa de, sei lá, ter saúde, você precisa ter um lugar para morar, você precisa ter o que vestir. E Deus ele sempre fala que a gente vai ter o nosso necessário. Então não é errado a gente orar para Deus pedindo essas coisas. O que a gente tem que tomar cuidado é para a gente não passar e querer argumentar para Deus com coisas que vão além do que a gente precisa e colocar aquilo ali na frente, tantas vezes, de outras coisas que são mais importantes, né? Deixando coisas mais importantes em segundo plano. Então, que a gente ore mesmo, mas seja de uma maneira racional, como se você estivesse conversando com seu pai. Imagina, uma criança vai falar para o seu pai que ela quer alguma coisa, sei lá, algum outro exemplo para elucidar bem. Ah, eu quero um chocolate, tá bom. Toma um chocolate, aí depois ele quer um outro chocolate, aí você vai falar, não, você vai comer outro chocolate que já vai fazer mal para você, é muito doce e tal, e a criança, não, mas eu quero, mas aquilo não vai fazer bem para você, então você não vai ter. E dessa maneira, com os pais, que são seres humanos, que são tão errados tantas vezes nas coisas que fazem, conseguem tentar educar os filhos, imagina com Deus que é perfeito e justo, como que Ele não faz conosco, né? A gente pede as coisas para Ele e a gente na nossa cabeça, às vezes as coisas até se encaixam e fala, não Deus, mas tem que ser desse jeito. Mas Deus na grandeza dele fala, ô meu filho, vai com calma, espera, porque o que eu tenho, o plano é muito maior do que você imagina. Só você esperar que você vai entender lá na frente, tantas vezes já aconteceu, né? De lá na frente você vê como que as coisas se encaixam e você fala, puxa vida, né? O plano de Deus mesmo é perfeito, porque se fosse do jeito que eu queria, não ia ter sido tão bom como foi com Deus estando à frente, né? E foi assim com Abraão também, né? Foi assim com Abraão, em tantas vezes que ele passou, que no mínimo todas as coisas que ele passou serviram para a gente ter uma base hoje em dia para a nossa fé crescer, né? Você imaginar que tudo que ele passou, tantas vidas, tanto que a base do cristianismo, aí, o Novo Testamento, o começo ali nele, né? A história dele, como que foi tão importante, né? Bom, vamos continuar então falando mais aqui com o irmão Anselmo, ou passar para o próximo tópico? Vamos passar para o próximo tópico, né? A primeira coisa que a gente aprende então com a oração é a gente poder saber que a gente trava com o Senhor uma relação de diálogo. Então você vai falar com Deus e Deus vai responder para você, e aí você vai começar a conversar com Ele e Ele te mostra realmente se aquilo é bom, se aquilo não é bom, você mostra para Ele o que você pensa a respeito daquilo, uma conversa mesmo como filho e pai. E aí o que a gente pode trazer é como Deus nos responde isso, porque tantas pessoas, principalmente quem não tem a fé bem pautada ainda em Jesus Cristo, que teve sua vida transformada, acha que oração é um monólogo, acha que a pessoa está ali falando sozinha, que não tem ninguém ouvindo, quando não, a gente está falando e através de Jesus Cristo as nossas orações chegam até Deus e Ele nos responde. E aqui a revista nos fala que Ele nos responde de 3 maneiras. Primeira maneira, Ele nos responde através da Bíblia.
Então você fala com Deus, você ora e você busca respostas na Bíblia, que a revelação inteira que ele tem para o homem está aqui na Bíblia. Então você lendo ali, com certeza ele vai te responder do que você está buscando, se aquilo ali vai ser uma coisa benéfica para você ou não vai ser. E você buscando na palavra de Deus, além de você ter as respostas das suas orações, você vai conseguir ter correção, vai ter instrução para a sua vida, para você realmente viver em justiça, né? Então, orar e ler a palavra de Deus, acho que essa é a base principal do cristão, né? Além disso, Deus também fala conosco através de pessoas capacitadas. Então, existem pessoas que elas têm o dom da palavra e não só quem, nossa, que ali tem o dom da palavra porque ele prega, ou porque ele dá uma aula da IBD, ou porque ele tem uma facilidade para falar, é eloquente quando fala. O dom da palavra, eu acredito que vem de você ser conselheiro mesmo, assim. Você fala com seu irmão e você fala alguma coisa para ele a respeito do que a Bíblia instrui daquilo, você já está respondendo para ele conforme Deus gostaria que ele ouvisse, né? Então, que a gente possa estar apto a ser essas duas partes, né? Tanto a que Deus te deu a capacidade de dar um bom conselho para um seu irmão e você está falando então para ele ali naquele momento que Deus tem para ele falar, quanto você saber procurar, porque muitas vezes tem pessoas que podemos falar assim que são cabeçudas, né? E elas acham que é só do jeito dela. A outra pessoa vem e mostra e elucida ali para ela, falando, olha, na palavra de Deus é assim, é assim, é assim. E a pessoa não, quer continuar do jeito dela, quer continuar do jeito dela, né? E aí, tantas vezes cai, tropeça, quando chega lá na frente e vê, puxa vida, por que eu não fui, né, pelo caminho que Deus tem me mostrado, que até o meu irmão me falou, e aí a pessoa já foi de um jeito que não tem mais como voltar atrás, né? Então, sempre que a gente ore para Deus e busque uma resposta dele, que a gente tente buscar na Bíblia. Se não acharmos ali de imediato, que a gente consiga saber que a gente tem irmãos que também são capacitados. Daí também a importância da gente ter colegas, né, irmãos em Cristo, de você pegar e falar sempre o que você está tendo de problema, o que você está tendo de ansiedade, o que você está tendo de dificuldade, com seus irmãos em Cristo, porque assim um vai aconselhando o outro mutuamente. E é uma maneira que Deus está falando, né, com os seus filhos também, através ali de uma conversa, através de um conselho que uma pessoa está dando para outra ali, né. E então, além dessas pessoas capacitadas por Deus para falar, ele também fala por meio das circunstâncias, que esse aí acho que é o pior de todas, né, porque a pessoa não ouviu a Bíblia, não ouviu o irmão que falou, o pastor, não ouviu alguém ali que tentou mostrar para ela através de conselhos baseados na Bíblia, o que ela devia fazer, e ela continua insistindo, aí é a circunstância, a pessoa erra, tropeça, aí é a dor, aquela hora que a pessoa acha que não tem mais jeito, mas Deus, pela sua misericórdia, sempre tem jeito, né? A pessoa pode achar que está no fundo do poço ali, que não tem mais situação para ela sair dali, mas Deus está sempre preparado ali para a pessoa sofrer a consequência do que ela escolheu, mas Deus vai estar ali, né, na pessoa de Jesus Cristo, de braços abertos ali, falando, não, meu filho, você errou, você caiu, mas eu estou aqui, pode vir que eu continuo sendo seu pai. Quem sabe agora, depois desse sofrimento, você consiga ver que realmente eu que sou o caminho, né, se achegue mais a mim aqui, para você não continuar caindo, porque sem Jesus nas nossas vidas, infelizmente, essa que é a tendência, né, a gente sempre está caindo, sempre está sofrendo e sempre está buscando culpados, né, para as nossas escolhas que foram só nossas, né? A gente escolhe as coisas e depois quer achar culpados ali para falar por que a gente chegou naquela situação, né? É interessante que a gente sempre quer uma resposta de Deus em tudo, né? Em tudo a gente quer uma resposta de Deus, mas em momento algum a gente pega a Bíblia para ler, para ler. Então o que é que acontece? Você pegou a Bíblia, abriu, você está perguntando alguma coisa para Deus. Você está lendo, Deus está lhe respondendo o que você está lhe perguntando. E às vezes a gente passa por lição na vida. Eu tenho o pastor Hernando Dias Lopes, ele costuma dizer que na escola o professor dá a lição e daquela lição depois você faz a prova. Já com Deus,
Deus dá a prova primeiro, depois aquilo ali tem que servir de lição para a sua vida. Nossa, bem pensado, bem legal esse exemplo. Se não servir de lição para a sua vida, mesmo pela prova que você passou, você vai ter mais lições. Vai ter mais prova, vai ter mais lição, vai ter mais prova, até que algum dia você disse, agora serviu de lição, agora eu não vou errar, agora eu vou continuar a andar no caminho de quê? O caminho de Deus. E aonde você vai encontrar esse caminho? Na palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, eu costumo falar que fora da palavra de Deus é conversa fiada. Sim. Né? Ensinamentos, conselhos as pessoas dão, mas muitos conselhos que para um caminho mais fácil. Eu comprei um carro, parcelei em 48 vezes, comprei um apartamento, parcelei em 60 vezes, e aí uma pessoa vai de repente, hoje tem essas empresas, né? Que diz, você está pagando um juro absurdo, você está pagando isso, eu consigo tirar seu juro, eu consigo tirar isso para você. Aí você acaba se lesando. Você vai lá e diz, quanto é que paga? Você me paga aqui 5 mil. Um dia desse um ligou para mim e disse assim, quando eu estava pagando meu carro, graças a Deus terminei de pagar, e eles disseram, você está pagando X, está muito caro, eu consigo tirar isso para você, quanto é que eu vou lhe pagar? Você vai me pagar 5 mil. Aí quando eu fui olhar o que ele me falou que conseguia tirar, era menos que o valor do carro. Nossa! Aí eu disse, é um absurdo, não tem condições, não tem, e às vezes eu disse, erro meu, eu não devia dar nem ouvido a essas coisas, porque se eu comprei, assinei um contrato, que eu tinha que pagar essa parcela, então eu tinha que ir até o fim. O caminho mais fácil se torna mais difícil. Mais difícil. Agora, o que eu tenho que fazer é acompanhar os caminhos de Deus, trabalhar honestamente, tentar fazer as coisas certas para que eu consiga pagar. É tentar sair dos caminhos fácil. A questão de Ló, o que é que Ló viu? Ló viu uma terra, viu um lugar que ele disse, esse lugar é melhor, esse lugar para mim aqui vai ser melhor. Eu escolho esse. Abraão deu a ele a opção de escolher. E o que foi que ele foi escolher? Um lugar para ele que ele achava melhor. Lá foi o que aconteceu. Tragédia, erros na vida dele, né? Mas existia um tio dele que chamava Abraão, que orou, intercedia por ele, orava por ele. E lá não aconteceu uma tragédia pior com ele. Poderia ter acontecido algo pior lá em Sodoma e Gomorra, por causa desses erros dele. E às vezes os nossos erros que a gente comete em nossas vidas é procurar caminhos mais fáceis, procurar algo mais fácil. Que o próprio Jesus falou que o caminho era difícil, o caminho era estreito, mas existia uma certeza, a terra prometida, né? Como quando o pessoal saíram ali do Egito, eles sofreram ali 430 anos, sofrendo, até que Deus um dia apareceu a Moisés e disse, eu vou tirar vocês dali. Apareceu a Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu desci para libertar. Então, ele usou Moisés, fez que caísse 10 pragas, fez com que o mar se abrisse, todo aquele povo atravessou, mas na primeira prova, murmurando. Seria melhor a gente ter ficado no Egito, pelo menos lá tinham que comer, aqui a gente vai morrer de fome. Quer dizer, se Deus quisesse matar eles, tinha matado no mar. E a nossa vida é assim, Deus vai mostrando, o caminho é esse, você vai chegar, se você acompanhar vai dar certo, mas a gente buscando caminhos mais fáceis. Lembrando do passado. Muitas vezes eu quebrei a cara na minha vida porque eu lembrei do passado. Tinha um povo que saíram lá do Egito, simples soldados do chicote de Faraó. E às vezes, Márcio, a gente vai numa caminhada buscando os caminhos de Deus, mas sempre soldado do passado. E aí quebra a cara. Quantas vezes eu quebrei a cara em minha vida por sentir saudade do passado? Verdade, Deus já libertou do Egito, a gente quer voltar para o Egito, já aconteceu isso comigo também. E aí a gente acaba cometendo os erros. Você lembra, mas se fosse do outro jeito, a gente não, às vezes já está na dádiva, né, na graça de Deus na nossa vida, e a gente não vê isso, como o povo mesmo no Egito estava, né?
estavam ali, parecia que estava uma situação complicada, luta, mas a vida vai ser de luta até o final sempre. E eles não percebiam, eles achavam que, não, porque antes estava melhor. E a gente, no presente mesmo, se você passa por alguma dificuldade pequena, acho que é a tendência do ser humano, né? Falar, mas se eu tivesse feito de outro jeito ia ser melhor. Mas antes ia ser melhor. Por que eu escolhi chegar nessa situação que eu estou hoje, né? A pessoa se arrepende e não vê que está exatamente onde Deus quer que ela esteja, né? E ela, ali para frente tem que só continuar firme, né? Indo, seguindo, porque Deus tem o melhor, né? Para ela daqui para frente também, né? A fé que vai fazer com que ela consiga prevalecer e ficar firme nos caminhos do Senhor, né? Que isso não seja, né, um erro que nós cometamos sempre, né? Que nesse momento que a gente lembrar do nosso passado e achar que estava melhor, a gente se lembre, não, agora eu estou com Jesus, estou com Cristo, né? E colocar mesmo essas dúvidas, né, alguma agonia, angústia que vai fazer a gente achar que o passado era melhor, nos pés, né, de Deus, através de oração, porque é Ele mesmo que dá paz para o nosso coração, né? Que tira toda essa confusão mental, responde às nossas orações, né? Colocando com clareza no nosso coração o porquê que a gente está nessa situação, o que a gente está passando, ou para onde que Ele está querendo nos levar, né? Então é muito importante mesmo que a gente sempre esteja orando, né, e buscando a Deus para a gente ter as nossas respostas, né? E a gente consiga ter a certeza, né, que o nosso presente sim, que é o que a gente tem que estar vivendo e não ficar preso, né, no que estava para trás. É verdade. Vamos continuando então aqui a nossa lição, e agora a gente vai falar a respeito da oração de Abraão, ensinando na experiência para a gente reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Aí aqui a revista, ela nos fala a respeito de que Deus é justiça, mas Ele também é misericordioso. E aí tem pessoas que se aproveitam disso, Anselmo, para achar que, então Deus sempre vai me perdoar, eu posso fazer o que eu quiser. A pessoa que já pede perdão primeiro e depois vai fazer o pecado, a pessoa de manhã já está orando, olha Deus, me perdoa disso que eu vou fazer depois. Será que realmente aquela pessoa está com o coração quebrantado, está querendo andar na justiça de Deus, né? A pessoa está de brincadeira com Deus, né? Esse tipo de pessoa que vai estar andando dependendo da misericórdia de Deus, achando que ela é eterna, que vai acabar passando pela dor, né? Porque se não vai pelo amor, vai pela dor. A pessoa vai acabar sendo a circunstância que vai fazer ela se voltar para os caminhos de Deus, né? E não ela vai se voltar pela palavra, se voltar pelo amor que ela tem ali mesmo por Cristo, do arrependimento genuíno que um dia ela teve, né? A pessoa acha que não, a misericórdia de Deus está sobre mim, então eu posso fazer o que eu quiser. E tem o outro lado também, que é a pessoa que acha que Deus ele é justo, então a pessoa já, poxa, pequei e agora já era, vou para o inferno, pequei, saí um pouquinho do caminho aqui, já acha que perdeu, a pessoa não perde a salvação, né? A pessoa acha que, mas eu nunca fui salvo mesmo, olha só o que eu fiz, e aquele desespero que a pessoa já entra por achar que agora ela está afastada de Deus eternamente, né? Então, o que a revista aqui nos dá a dica é que a gente tem que ter um equilíbrio nisso, né? Você tem que saber que Deus é misericordioso quando você peca, mas não é para você insistir no pecado, achando que Deus vai estar sempre perdoando, vai estar sempre perdoando, vai estar sempre perdoando, né? E nem quando você pecar, você achar que agora estou perdido, vou cair de vez no pecado porque agora não tem mais jeito. Não, sabendo que quando você pecar, se você se arrepender de verdade, a ponto de não querer ficar repetindo aquilo, não querer viver no pecado, né? Deus, Ele te limpa daquilo, te livra, te dá força, te capacita para você escapar da próxima. Todos nós temos fraquezas em alguma coisa na vida, e é Deus que faz com que a gente consiga resistir às nossas fraquezas, né? Então, que a gente possa estar buscando Deus em oração, mesmo nos momentos que a gente tropece, né? Na hora de tropeçar, oração é tudo na vida do cristão mesmo, né? Você quer argumentar com Deus alguma coisa que você quer chegar a algum plano, ora para Deus te falar. Você saiu da linha ali, você pecou e você errou, ora para Deus te capacitar para você não errar mais, para Deus te perdoar com o coração realmente arrependido, que é o que Ele faz, que Ele perdoa mesmo, porque Ele é misericordioso, né? E a terceira coisa aqui que fala a respeito da oração de Abraão também
é aprender que Deus ele nem sempre vai responder as nossas orações como a gente gostaria que fosse, mas muitas vezes ele nos surpreende, né? Como fez aqui com Abraão, né? Abraão orou para que Deus não destruísse, e quando ele vê, a cidade foi destruída. Ele só vê aquela fumaça, destruiu a cidade, mas o que ele não sabia é que tinha livrado Ló, o sobrinho dele tinha escapado de lá, tinha saído. Então a gente vê que Deus não vai fazer do jeito que a gente quer que ele faça, mas ele vai fazer sempre do jeito que é melhor para nós, né? Melhor para a circunstância de uma maneira geral. Porque Deus que sabe de todas as coisas, né? A vontade dele sempre vai ser plena, não tem como nada nem ninguém ir contra a vontade de Deus, né? O que a gente tem que fazer é a gente saber que ele é justo e o que ele fizer para as nossas vidas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Então, que a gente ore e a gente peça, se ele falar não, que bom que ele está falando não, porque é uma maneira que ele está nos educando, que ele está dando o melhor para nós, porque não é sempre sim que vai fazer a gente ser pessoas boas, a gente se tornar pessoas melhores, né? Você começa a falar para uma criança só sim, 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 toda hora, o que que vai dar? Vai dar uma criança animada, que daqui a pouco não respeita mais o pai, não respeita o professor, vai sair um delinquente aí pela rua achando que pode todas as coisas, né? E conosco também é a mesma coisa, se fica sim, 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 chega uma hora que você acha que, mas não é Deus que manda, sou eu que mando, e você tem a tendência de achar que você já é autossuficiente, que você pode todas as coisas, né? Porque você já não precisa mais de Deus, que você tem tudo, né? E não, muitas vezes mesmo Deus deixa a pessoa ali na prova a vida inteira. Por quê? Porque o mais importante vai se cumprir na vida da pessoa, que é a salvação. A pessoa ali às vezes vai ter uma casa na praia, vai ter uma vida financeira mais tranquila, e aquilo ali vai fazer com que ele se desvie de Deus. Em vez de estar domingo na igreja, não, vai estar domingo sempre na praia, lá começando a fazer as coisas que não deve, né? Fazendo com que a sua fé esfrie. Então, todos nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar, porque Deus que controla a nossa vida, a partir do momento que entregamos a vida para Jesus Cristo. Então, a gente não fique olhando para trás, olhando para o Egito, que a gente saiba que a gente está exatamente no lugar que Deus nos colocou, e que a gente também não fique inerte, que a gente saiba que a gente está, apesar da nossa idade, apesar das nossas dificuldades, como foi no caso de Abraão, a gente tem que estar disposto, sabendo que Deus sempre vai estar nos usando, sempre vai estar nos levando conforme Ele tem planejado para as nossas vidas. Basta a nós estarmos ali aptos, né? Estou aqui, Senhor, né? Estou aqui pronto, né? O que o Senhor quer de mim, né? Para que eu possa fazer para te honrar, para te glorificar, para poder participar do teu reino nesse mundo aqui, né? E acontece muito que as pessoas vêm para a igreja buscando as coisas de Deus, né? Porque é uma coisa cultural, né? As pessoas ficam longe de Deus naquele momento de dor mesmo, no momento de estar passando por aperto. Vou para os pés de Deus pedir, porque Ele vai me dar, porque Ele vai me dar, porque Ele vai me dar, porque Ele vai me dar. Só que o Evangelho nos mostra, não é você vai para Deus para você receber dele, mas você vai para Deus para se entregar para Ele, né? Você vai, Senhor, eu estou aqui, não é porque o Senhor me dá nada, eu estou aqui porque a minha vida agora é tua. O mais importante o Senhor já me deu, que foi a salvação através de Jesus Cristo. Então, daqui para frente é conforme o Senhor quiser, vamos dançar a música que o Senhor tocar para nós, né? E se tiver difícil, ora, argumenta com Deus, que Ele há de mostrar, de dar clareza para as nossas mentes, né? Do porquê nós estamos passando por isso, né? O que mais, irmão Selmo, que nós temos para falar aí de Abraão, ou talvez de uma conclusão da aula? É verdade, se a gente vê, a mulher de Ló olhou para trás, né? Foi falta de fé, né? Não era para olhar para trás. Deus disse, não olha para trás. E ela foi olhar, e a gente estava falando justamente sobre o pessoal que saíram do Egito, e o povo sentir saudade do passado, sentir saudade do Egito, e sentir saudade porque lá tinha comida, eles trabalhavam como escravos e lá tinha comida. E mais uma vez isso aqui serve de lição para nossas vidas. Não olhar para trás, rumo o caminho certo. Tem uns amigos meus que me perguntou um dia desse, você não sente saudade, Anselmo, das vidas, das festas, das farras com bebida? Disse, cara, o mar se fechou, eu já atravessei o mar, agora já se fechou, agora é morte no deserto ou terra prometida, não dá para voltar, né? E às vezes a gente comete erro porque a gente sente saudade do passado, né? Eu que, como a gente estava conversando sobre Abraão, né?
sobre as promessas de Deus, o que Deus deu a Abraão, que lá está lá em Gênesis 22, quando Deus nasce Isaac, né? Aí Deus pergunta, Abraão, aí Abraão diz, eis-me aqui, Senhor. Depois de uma promessa dessa, né, de 25 anos, já com 100 anos de idade, Deus falou, você já estou aqui, o que você quer? Né? Tá firme ali, né? Imaginou você sonha em ter um apartamento, uma casa dos seus sonhos, aí você vai e consegue aquela casa. Na hora que Deus fala seu nome Márcio, você vai dizer, eis aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Que mais que você vai me dar, né? Que mais você vai me dar? Mas agora é diferente. Agora ele diz assim, aí Deus diz, agora você vai pegar a sua casa e vai dar para outra pessoa. Né? Porque Deus chega para Abraão e diz, Abraão, aí Abraão diz, eis aqui, Senhor. Aí ele diz, pegue agora Isaac, está lá em Gênesis 22, versos 2. Então Deus disse, pegue agora Isaac, seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, vá à terra de Moriá, ali na montanha que eu olhe mostrar, queime seu filho como sacrifício. Como a gente estava conversando, aí Deus coloca na mente de Abraão, Abraão, é seu filho, seu único filho, que você tanto ama, e agora vai lá e mata. Difícil, né? Dá para imaginar Deus chegar para pegar seu filho e dizer, pega seu filho, seu único filho, que você tanto ama, vai lá e mata. É a prova de fé. É uma prova, cara, que se eu acredito que se fosse em mim hoje, com 100 anos, eu ia dizer, não, estou escutando, já estou velho, já estou passando da idade, devo estar gaga, já escutando coisa que não é para ouvir. Jamais Deus vai pedir isso de mim, né? Mas era a realidade. E ele diz, e ele pega, ao amanhecer do dia, pega ali um jumento, pega a lenha, e é o que é que ele diz? Vamos ali fazer um sacrifício, adorar o Senhor, aliás, vamos ali adorar o Senhor. Cara, adorar o Senhor era levar o filho dele, né? Adorar a Deus é fazer a vontade de Deus, a vontade, né? de Deus. Muitas vezes a pessoa adora a Deus quando Deus faz a nossa vontade, né? E a gente tem que adorar a Deus quando Ele faz a dele, né? Porque isso que Ele sabe que é a vontade perfeita dele, né? E aí, que foi uma prova. E aí, para Abraão, poderia ser algo difícil, mas ele fez. Às vezes, nós hoje não conseguimos abrir mão de coisas pequenas para fazer a vontade de Deus. A gente não consegue parar para ler a Bíblia, mas consegue parar para assistir a novela. A gente não consegue no domingo ir para a igreja, mas consegue ficar assistindo o jogo, né? Às vezes a gente tem colocado coisas na frente do que Deus quer para nossas vidas. E aí quando a gente vem, passa por luta, passa por prova, a gente perguntou, onde é que você estava, Deus, que você não viu? Aí Deus diz, eu estava no mesmo lugar, do mesmo jeito, ensinando a você, olhando para você, e você foi quem não me ouviu. Né? A gente diz, às vezes... Deus ama tanto que força para conseguir um espaço no coração, né? Ou por bem, ou por mal, né? As pessoas dizem, falar com Deus é fácil. Você pode falar com Deus no seu quarto, você pode falar com Deus no seu trabalho, você pode falar com Deus até no banheiro. O complicado é você parar para ouvir. Aí onde está o problema das nossas vidas. É a gente parar para ouvir. E muitas vezes ouvir e você não querer fazer o que Deus quer que você faça, né? Você quer uma resposta de Deus, aí vem uma resposta diferente daquilo que você quer, aí você não faz, porque você vai querer fazer do seu jeito, né? Teimosia. Deus não dá o que a gente quer, Deus dá o que a gente precisa. Se Deus der tudo o que a gente deseja, a gente se mata no mesmo dia. A gente se mata no mesmo dia. Por isso que Deus não dá tudo que a gente quer. Para que a gente não tire nossa própria vida.
Porque se a gente, tudo que a gente pedir a Deus, Deus for dando, a gente, na hora que a gente começar a perder algumas coisas, não por falta de saber administrar, a gente se mata. Porque aí o seu coração vai estar nas coisas, não vai estar em Deus. Né? Quantas pessoas têm se perigoso, matado? né? Quantas pessoas têm se matado porque perderam algo que não queriam perder? Verdade. Então, aí você vê, né? Onde que a pessoa está colocando o seu principal objetivo, né? Onde está o coração da pessoa mesmo, né? Infelizmente a pessoa está adorando os bens materiais, né? Não está adorando a Deus, né? Não tá adorando a Deus. É verdade. Você falou isso mesmo de olhar para o passado. Eu me lembrei que essa sexta-feira eu cheguei em casa, aí eu cheguei cansado do trabalho, aí as crianças em casa já fazendo aquelas manhas, aí se chorando, o Heitor também. Aí eu virei para a Bruna e falei assim, puxa vida, eu nunca achei que ia chegar numa sexta-feira em casa e já ia ficar torcendo para chegar segunda. Porque para mim parece que é no trabalho que eu tenho paz, eu bravo naquele momento aí, fiquei chateado. Mas aí depois eu fiquei pensando que o que eu estava fazendo mesmo, me lembrando do passado, de quando eu era solteiro, de quando eu morava com minha mãe, como que se aquilo ali fosse uma coisa boa. E naquele tempo lá eu sonhava muito com o que eu estou vivendo agora. Eu ter uma esposa, ter filhos com saúde, e parece que mesmo foi um tapa na minha cara, assim, né, que Deus deu, assim, quando eu comecei a refletir, né. E qual que é o objetivo da minha vida nesse momento? É ser pai. Então eu tenho que viver isso, né? Eu tenho que aprender que amar é viver em função do outro. Então eu tenho que estar ali em casa mesmo para viver em função das crianças ali naquele momento e viver em função da minha família e não de mim, né? Isso aí é um ótimo treino para você viver em função dos outros também, né? Porque como que você vai amar o seu próximo se você tem dificuldade para você ter um amor verdadeiro e pleno pelos da sua casa, né? Porque tá num momento que eu estou vivendo que eu não tenho mais tempo para mim. O tempo meu é para as crianças, para as coisas de casa. E não tem nada de errado nisso. Né? Eu fico olhando e querendo achar que, mas quando eu era adolescente eu podia jogar videogame, andar de bicicleta e fazer o que eu queria. Tem que amadurecer, né? A tendência da sequência da vida, né? E eu tenho que dar graças a Deus mesmo pela minha família e por tudo que Ele tem me dado, por Ele ter permitido que eu viva, né? E não eu ficar achando que, mas se eu morasse com minha mãe, se fosse solteiro, seria melhor, né? Olha essa tentação que às vezes vem na nossa cabeça, né? Que eu não olho para trás mais, que eu olho daqui para frente, né? Quantas bênçãos que Deus já tem me dado aí, e essas crianças crescerem com saúde nos caminhos do Senhor, e quantas coisas bacanas que eu vou ter ainda para viver, né? Que eu olho sempre para frente, né? Que a gente não olhe para trás, né? Isso aí é dificuldade pequena, talvez, que eu tenho passado, que eu passei assim, contando para os irmãos, quanto tantas dificuldades que cada um tem, né? A gente não sabe o que passa no coração de cada pessoa que está nos assistindo agora, e que você veja o que é a dificuldade que você está tendo, né? Será que realmente isso é uma coisa que você está sendo justa com Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele te trouxe até esse momento, para você ainda olhar para trás e achar que lá estava melhor, né? Que não seja assim conosco, né? Que não seja assim conosco. Que a nossa fé faça com que a gente saiba que realmente Deus tem o controle total da nossa vida e que o que a gente está vivendo é o que Ele permite que nós estejamos vivendo, né? A nossa parte, a gente sempre está buscando fazer o nosso melhor, tentando se parecer mais com Jesus Cristo a cada dia, né? Então é isso, meus amados. Então vamos finalizar aqui fazendo um resumão de tudo que a gente falou aí, para ficar bem fixado nos nossos corações aí. Então que a gente consiga compreender que orar é travar uma relação de diálogo com Deus, a gente falar e também aprender a ouvir através da Bíblia, ouvir através de pessoas que vêm nos aconselhar da Bíblia, ou até das circunstâncias. Às vezes você está em uma circunstância bem complicada que você fala, puxa vida, Deus, o que será que o Senhor está querendo me ensinar com isso, né? Deus sempre falando conosco, né? Também compreender que na experiência de oração, a gente precisa reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso, que a gente busque nas nossas orações isso, justiça e misericórdia de Deus, né? Sabendo que Ele sempre vai estar nos perdoando, mas também que tem um limite, né? Para o que a gente pode fazer ou não, porque a justiça de Deus ela vai se cumprir na nossa vida. Compreender que nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende, como Ele fez com Abraão. Ele não poupou a cidade, mas Ele livrou o sobrinho dele, Ló. E a vontade de Deus é soberana e que a gente possa sempre ter isso na nossa vida, né? A vontade de Deus ela é soberana e a gente tem que
dar graças a Deus por termos a oportunidade de estarmos debaixo dela, né? Se a nossa vontade não se cumpriu, mas a de Deus se cumpriu, que bom, porque a nossa vontade é nos levar para um lugar diferente do que onde Deus quer que nós estejamos, e onde Deus quer que nós estejamos, pode ter certeza que Ele é o melhor lugar do mundo para a gente estar, né? Então é isso, né? Que a gente possa desenvolver, né, na nossa vida essa prática de oração intercessória também pelos outros, né? Como Abraão fez ali pelo seu sobrinho Ló, que a gente também possa ver tantas pessoas, irmãos nossos, que a gente sabe que precisam da nossa oração e a gente sempre está orando ali, né? E no caso desse exemplo, também tantas pessoas que estão longe de Deus, né? Pessoas que você acha, mas aquele ali não tem jeito, aquele ali vive uma vida que não tem como mais ele se chegar a Deus. Claro que tem. Jesus veio para quem precisa, né? O remédio é para quem está doente. Então que a gente nunca desista de orar, né? Pelos nossos familiares, amigos, pessoas que a gente sabe que precisa de Deus. A gente sempre está orando, que Deus é misericordioso e a vontade dele prevalece. Se a vontade dele for de salvar aquela pessoa, ele vai vir de um jeito ali que a pessoa não vai resistir, né? O Espírito Santo, se chegar ali, a pessoa vai ter o arrependimento e vai ter a vida transformada. Então, acho que é isso. A nossa aula vai ficando por aqui. Não sei se o irmão Anselmo tem mais alguma coisa aí para falar para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Na conclusão da nossa revista, eles falam em oração e eles falam que em Deus sempre surpreende no final. Deus sempre surpreende no final. Quantas vezes a gente pode lembrar hoje por dificuldades, coisas que a gente achava que não tinha mais jeito, não tinha saída, que seria o fim. E correntes de oração, pessoas orando, a gente orando. Tem pessoas que costumam dizer, ore por mim. É melhor você dizer assim, me ajude em oração, porque me ajuda em oração é orar junto, né? É sempre orar junto. E coisas que já aconteceram, se a gente for parar para refletir, quantas dificuldades a gente passou em nossas vidas, passamos por coisas que achava que não ia se resolver mais. E assim que fortalece a nossa fé, né? Mas quando o problema é maior e a gente sai do outro lado ali com a ação de Deus, a nossa fé está mais firme, né? E Deus vai e surpreende, né? Deus vai e surpreende aquilo que era impossível no olho do homem, não era impossível no olho de Deus. Quando a gente começa a falar na Bíblia, vem tantas lembranças, tantos assuntos, né? Quando Jesus disse assim para os discípulos, tira a pedra, né? O discípulo foi lá e tirou a pedra para ressuscitar Lázaro. Era alguma coisa. As pedras vocês têm capacidade de tirar, agora ressuscitar quem tem poder sou eu. O possível vocês fazem, o impossível eu faço por você, né? E o impossível Deus fez, que foi ressuscitar Lázaro. Então é a gente buscar as coisas de Deus em oração. Isso, e sempre fazendo o possível, né? Porque tem muitas pessoas que elas não querem fazer o possível, acham que Deus vai fazer tudo, não vai fazer nem a parte dela. Não tem abrir mão de nada. A gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele, né? É verdade. E essa conclusão eu gostei muito, né? Que Deus, em oração, Deus pode surpreender. Né? Isso acho que eram palavras que eu precisava ouvir. São coisas que a gente precisa ouvir para os nossos corações, né? Fortalecer nos caminhos de Deus. Estamos passando ainda por momentos tão difíceis, mas já teve pior, né? Eu passei ali do Dalila, assim que começou, tudo parou, eu disse, agora eu fui. Quando eu vi aquelas lojas fechadas, eu fui na 25 de março, que a gente foi lá para pegar umas coisas lá, porque ia mudar, ia fechar. Eu vi aquilo parado. Nossa, sempre tão cheio de gente. Tudo parado. Né? Eu disse, aqui é o fim. Eu disse, agora chegou o fim. Se isso tudo parado, o país não tem como reagir. Mas tinha pessoas orando. Tinha pessoas que oravam de joelho, acordavam de madrugada. E eu acredito que vai passar. Tudo isso vai passar em cima de oração e buscar em Deus, né? Em oração e Deus. E Deus surpreende.
né? E aí Deus vai surpreender e em cima das pessoas orando, entendeu? Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Então eu desci para libertar, assim como ele falou para Moisés, é a mesma coisa hoje. Deus vê o sofrimento e vê quanto o povo ora. E logo, eu acredito que essa doença vai ser uma coisa. Veio, ninguém soube como e vai acabar, e ninguém vai saber como. E eu acredito que isso é a aprovação de Deus. Dos tópicos de hoje, na circunstância a gente aprende as coisas, né? Então nessa circunstância, o que a gente tem aprendido, né? Como que a gente vai sair melhor dessa, né? Como a gente vai sair mais próximo de Deus, que lição que a gente vai tirar disso. Que a gente possa ser surpreendido no final por Deus, né? Do tanto que a gente conseguiu melhorar com isso, né? Que essa possa ser a nossa grande lição dessa pandemia. Então vamos ficando por aqui, vamos orar aqui para encerrarmos a nossa IBD de hoje. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor falar conosco. Que a cada dia mais, Senhor, a nossa fé possa estar pautada em Ti, Deus, para que a gente possa conseguir entender, Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa vida, conseguir saber qual o caminho, Senhor, que o Senhor tem para nós traçarmos, Deus. Que a gente possa, Deus, sempre estar buscando Te honrar, buscando Te glorificar, buscando entender na Sua palavra, Senhor, o que o Senhor tem para nós nessa vida, Senhor, que possamos estar abertos para entender nas circunstâncias, que possamos estar abertos para ouvir conselhos, Pai, de nossos irmãos em Cristo, para que possamos a cada dia mais estar lapidados, Deus, conforme o Senhor quer, Pai, para que o Senhor possa nos usar, para que possamos participar da Sua missão nessa terra de uma maneira sempre efetiva, Deus amado. Sei com todas as famílias da nossa igreja de Vila Matilde, sei com cada lar nesse momento, Pai, que o Seu Santo Espírito possa tocar nos nossos corações, Deus, para que essa palavra possa ser usada no nosso dia a dia, Pai, que não fique somente nas nossas cabeças, mas que a gente possa sim praticá-la, Pai. Continua conosco, pois nós em Ti confiamos. Em nome de Jesus que te peço. Amém. Amém. Então é isso. Vamos ver agora, porque vamos ter o Anselmo também como o nosso professor da IBD. Vamos ver como que a gente vai fazer, se a gente vai fazer junto, quem sabe algumas vezes o Anselmo vai fazer sozinho também, e a gente vai combinando, né? Agradecer o Anselmo por ter participado hoje da aula aí conosco, foi muito bacana. Fico muito feliz de ver o Anselmo aqui também, né? Fazia tanto tempo que a gente não se via, né? Depois de 6 meses, né? Matando um pouquinho a saudade aí. E estamos com saudade dos irmãos também, esperamos realmente que isso tudo passe logo, para que todos nós possamos nos reunir. Uma semana abençoada para todos vocês e até domingo que vem.